Bem-vindas à nossa live. Quem está chegando por aí, bem-vindas. Vocês sabem que eu amo uma live, estou muito feliz de estar aqui. Sejam bem-vindas, já vai dando coração, comentando de onde vocês estão me assistindo. Boa noite, bem-vindas. A Cíntia, a Adriana, a Cláudia, bem-vindas à nossa live que vai ser maravilhosa sobre comunicação inteligente e assertiva. Boa noite. Ai, maravilhosa, aluna do curso, ó, tem alunas por aqui. Roraima, Caraguatatuba, boa noite. Balsas, Florianópolis, bem-vindas. Fortaleza, Ceará, ai, manda um pouquinho de calor. Boa noite, Dri, minha amiga maravilhosa. Porto Alegre. Bem-vindas, Cachoeirinha. O povo do sul que tá com bastante frio por lá. Pernambuco. Chegando muita gente de tudo que é lugar. Marília, São Paulo. Curitiba, que delícia. Bem-vindas. São Paulo, capital, Niterói, Boa Vista, Roraima. Sou aluna, ai, maravilhosas, eu amo vocês compartilhando. Caruaru. Aliás, o nosso curso Postura de Empresária vai ganhar mais aulas, mais módulos. São Caetano do Sul, olha que maravilhosa. E eu não vejo a hora de compartilhar isso com vocês. Quem é minha aluna vai receber esse conteúdo, obviamente, quem já tem o curso. Mas ele vai estar assim, ó. Ui, cada vez melhor. Quase derrubei meu iPad aqui. Bem-vindas, bem-vindas à nossa live. Hoje eu fiz questão de colocar aqui esse assunto. Comunicação inteligente e assertiva. Boa noite, sejam bem-vindas. Distribui bastante coraçãozinho. Manda, encaminha esse aviãozinho aí para outras pessoas para participar da nossa live, porque eu separei um conteúdo bem maravilhoso aqui pra gente conversar. E eu sei o quanto isso faz total diferença na nossa vida, quando a gente aprende a importância da comunicação. E por isso que eu coloquei comunicação inteligente e assertiva, porque tudo, absolutamente tudo, se comunica. A gente comunica o tempo todo. Olha aqui, a minha luz até falhou, mas não tem problema. A gente comunica o tempo todo. Na nossa forma de se vestir, no nosso cabelo, na nossa maquiagem. E é claro que é na nossa comunicação verbal. E isso, gente, é muito importante. Eu deixei um dado para vocês hoje no nosso Reels, para quem assistiu, falando sobre isso, sobre a importância da gente entender o quanto a nossa imagem, a nossa comunicação, ela é valiosa. E que 70% disso é responsável pela nossa comunicação, pela forma como a gente fala, as nossas expressões, como falamos, com quem falamos e o que falamos. E não são as palavras que nós usamos, mas é a forma como a gente comunica. Isso é responsável pela nossa prosperidade, pelo sucesso que a gente vai ter ou não nas habilidades que a gente tem. E vocês viram, eu coloquei lá, que 70% está na nossa fala, mais 20% está na nossa imagem e apenas 15%, é mais ou menos assim a distribuição, e apenas 15%, eu vou buscar esse dado porque isso é um dado real, tá? E de muitos anos, inclusive. Eu tenho um livro que está escrito isso, que é o livro Dale Carnegie, eu já falei sobre esse livro para vocês.
E ele também tem esses dados antigos e que foram atualizados, e isso diz muito sobre a nossa comunicação, ou seja, apenas 15% é responsável da nossa técnica, o que nós sabemos de fato. Tudo aquilo que nós estudamos lá na faculdade, em algum curso que a gente fez, ou alguma habilidade que a gente tenha ao natural, isso é responsável apenas 15% pelo nosso sucesso. Aquilo que vai comprovar da gente ter prosperidade, ter sucesso, ter oportunidades é só 15%. E a gente sabe disso. Quem trabalha ou já trabalhou em CLT, ou então é até mesmo, acho que muito mais CLT, eu ia falar no funcionalismo público, mas isso não funciona tanto assim não. Mas principalmente no CLT a gente consegue ver claramente que as pessoas são contratadas pela sua habilidade técnica e elas são demitidas pelas suas atitudes, por aquilo que ela normalmente fala, pelo que faz, pela sua postura, pela sua conduta dentro de uma empresa. Então, tudo isso é comunicação. E eu falei para vocês, eu tô sempre analisando os dois pontos, a comunicação e o relacionamento com pessoas. Ontem eu trouxe aqui para vocês, eu respondi na caixinha de perguntas algumas dúvidas de vocês. E a maioria das dúvidas são relacionadas à comunicação e também à forma com que nos relacionamos com as pessoas. E as duas coisas, elas estão interligadas. Não tem como eu ter uma boa comunicação se eu não tiver uma interlocução com alguma pessoa. Então, as duas coisas caminham juntas. A gente precisa cada vez mais conhecer e entender as pessoas, para que a gente possa ter uma comunicação cada vez mais assertiva relacionada à personalidade e à característica dessa pessoa. Isso é uma forma inteligente de tratar com o outro, de lidar com as situações, de buscar os nossos objetivos. A gente tem que ter clareza com quem a gente está falando. Por isso essa importância das 3 sequências. Como eu falo, com quem eu falo, e de que maneira eu falo isso. Não são as palavras. Então as palavras são a última coisa em que ela tem o peso. O maior peso é a forma como a gente fala, com quem a gente fala. Então por isso ter essa inteligência e ser cada vez mais assertiva na nossa comunicação é de uma sabedoria incrível e que a gente tem uma habilidade. Isso é uma habilidade. Então a melhor parte disso tudo é que eu posso dizer para vocês é que todas nós podemos desenvolver essa habilidade. Então ela não é um dom, não é um talento. A gente pode desenvolver, aprender e ter cada vez mais sucesso profissional. O que tem, gente? Não tem nada de feio aqui atrás. Credo. Gente, mas o que eu posso dizer, vamos lá, dando continuidade. Primeiro, eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui comigo, sejam bem-vindas, mandem as mensagens aqui de vocês, que eu vou respondendo aos pouquinhos, mas eu não quero perder o meu raciocínio para que a gente não perca também a nossa hora aqui e nem o tempo de vocês. Então, eu trouxe algumas coisas para falarmos na nossa live sobre a comunicação. E aí eu quero já, pelo menos, fazer um breve introdução aqui, que é a comunicação inteligente e assertiva, é a capacidade que a gente tem de se comunicar com clareza, com um cuidado com a forma que a gente vai se comunicar e principalmente tendo empatia. É muito importante a gente entender que a comunicação, ela nunca deve ser desenvolvida pensando na pessoa com quem a gente está falando. Ela independe da pessoa com quem nós estamos falando. A gente tem que ter essa empatia. E tem que ter o entendimento de que quando você vai entrar em alguma discussão, e isso é no ambiente de trabalho normalmente, que você precisa defender alguma situação que você concorda ou não, é muito importante você não levar em consideração a pessoa, que normalmente a gente perde o controle disso porque a gente ou não se dá muito bem com essa pessoa, não se relaciona muito bem com ela, então a gente faz questão de entrar em algum conflito. Então nunca entre nesse conflito, sempre pense na ideia que você está trazendo para que você tenha essa defesa da ideia. E tudo que já aconteceu, esse é um ponto fundamental, tudo que já aconteceu gera uma consequência.
É importante você se colocar nesse lugar. A minha atitude, a minha fala, o que eu escrevo, tudo que já passou gera uma consequência, positiva ou negativa. E nas palavras não são diferentes. Depois que a gente fala, é como pedras em vidraças, né? Essa frase que a gente escuta muito. Depois que quebrou, já está feito. A gente pode até se arrepender, pedir desculpa, pedir perdão, tudo isso é válido, mas já quebrou. E isso faz com que a gente possa, então, refletir muito melhor, entender o peso que tem a forma como a gente se comunica para que a gente possa raciocinar, pensar 1000 vezes antes de falar qualquer coisa, porque elas têm um peso enorme e isso pode destruir a sua relação, seja de um futuro que você queira dentro da empresa que você trabalha, num relacionamento que você tenha, na construção de amizades e de relações interpessoais. Tudo isso tem um peso enorme depois que já aconteceu. Então é muito importante você ter essa inteligência e pensar muito bem antes de colocar as suas ideias em prática para ter a certeza que você não vai magoar ou machucar alguém. Por isso o peso das palavras. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas técnicas que eu usei e uso até hoje, e eu fiz uma sequência aqui para que vocês coloquem em prática, comecem a colocar em prática, e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença no momento em que vocês praticarem. Vai deixando as mensagens aqui, que eu adoro ficar lendo de vez em quando, e eu paro também se vocês tiverem alguma dúvida. Mas sejam muito bem-vindas quem tá chegando agora e dá muito coração aí para chegar para outras pessoas. Mas uma das coisas, antes de entrar nas técnicas que eu quero comentar aqui com vocês, e foi quando eu usei na minha comunicação uma das coisas que foi fundamental. Primeira coisa que eu observei foi a postura das pessoas. Onde eu queria chegar? Primeiro é a clareza, isso é muito importante. Onde você quer chegar? Você tem a clareza dos seus objetivos? Onde você quer? Qual é o lugar que você quer ocupar? E aí eu não falo, gente, só na posição profissional. Eu falo em tudo na nossa vida. Às vezes a gente tem uma atividade de trabalhar dentro de casa, mas a gente quer ser uma pessoa melhor. A gente quer ser considerada uma pessoa que é respeitada, em que as pessoas vão escutar, vão ouvir mais você e vai ter respeito por aquilo que você fala. E para isso tem um trabalho a ser construído. E normalmente as pessoas que a gente mais convive são as que menos nos respeitam, por a gente ter uma certa intimidade. O convívio faz isso com as pessoas. Afastam muito mais esse respeito. Por isso que a gente tem que ter esse autocontrole o tempo todo de desenvolver essas habilidades, onde a gente possa reafirmar que você tem esse domínio e esse poder sobre você mesma. Por isso que eu falei ontem na caixinha, quando eu respondi para vocês, sobre a importância da gente aprender a dizer não. Eu sei o quanto é difícil, mas é muito importante você primeiro entender que quando você fala sim, querendo dizer não, você coloca ao mesmo tempo um poder absurdo do outro sobre você. E isso é uma forma inconsciente, a gente não se dá conta disso e acaba entregando essa decisão na mão do outro. Então, quando eu falo isso, é você começar pelo menos ter essa consciência. Bom, eu sei o quanto isso vai pesar muito na hora que eu realmente quiser colocar a minha intenção, quiser que alguém respeite a minha ideia, eu não vou conseguir, porque eu tô sempre dizendo sim para tudo e nem tudo que eu digo sim eu quero realmente dizer sim. Então você coloca o poder na mão do outro e você passa a ser desrespeitada. A gente só faz isso porque a gente se preocupa com a opinião do outro, porque a gente se preocupa com a opinião alheia. O que as pessoas vão pensar? Eu quero ser aceita nesse grupo, eu quero ser uma pessoa querida nesse grupo. Só que todas as pessoas que são respeitadas e que têm essa credibilidade, elas sabem dizer não e elas não são as queridinhas. Então, ou você quer ser a queridinha e a queridinha ela não é respeitada, ela não tem a credibilidade, ou você queira então ser essa pessoa respeitada.
É uma decisão que você precisa ter e ter muito cuidado com isso, porque a gente não tem muito espaço. A pessoa que é querida demais, que facilita demais a vida do outro, ela perde valor. Então, se você realmente quer essa pessoa que tem o poder, que tem o domínio e que é respeitada, é ouvida, que tem espaço, você precisa aprender a se posicionar. E se posicionar é dizer não muitas vezes. E tá tudo bem as pessoas não gostarem muito de você ser tão sincera assim. E aí também tem todo um cuidado quando eu falo pra vocês da sinceridade. Você pode e deve ser sincera, mas de novo entra o cuidado com as palavras, com a forma como você vai falar isso. E tem maneiras diversas da gente dizer não de uma forma elegante, de uma forma educada, de uma forma gentil. E de novo, não é a palavra que você fala, é a forma como você fala. E é muito diferente falar a mesma frase em um tom completamente agressivo. Eu já contei aqui algumas vezes e faço questão de repetir. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e a forma como a gente fala, o nosso sotaque, o jeito é tão grosseiro no modo de falar que às vezes agride o outro. E eu percebi isso quando eu comecei a trabalhar numa empresa grande, onde as pessoas achavam que eu era uma pessoa super grosseira, direta e indelicada, e na verdade era a forma como eu falava, porque na minha região as pessoas falam assim, muito mais prático, muito mais rápido, não tem essa preocupação com a fala. E quando eu me dei conta disso, eu busquei ajuda e fui mudar imediatamente a minha fala. E a gente tem que parar para entender, isso é muito importante, porque eu escuto muito as pessoas falarem também sobre isso. Ah, mas isso é preconceito com o meu sotaque. Eu não estou falando de sotaque, eu estou falando na forma de falar. Até porque, muitas vezes, a gente não consegue acabar com o nosso sotaque. E eu, particularmente, eu modifiquei bastante o meu sotaque, inclusive, porque eu me sinto melhor quando as pessoas não prestam atenção no meu sotaque, e sim no meu conteúdo. Eu prefiro, é uma escolha minha. Então eu entendi que se eu quero crescer, se eu quero ter oportunidade, visibilidade e ser ouvida, eu não precisava, eu não gostaria de disputar com o meu sotaque. Porque quando eu começava a falar um conteúdo que era riquíssimo, as pessoas me interrompiam e falavam, olha, gaúcha, adoro esse sotaque. E aí, aquele conteúdo que você vai falar, ele foi perdido, porque a pessoa desviou de toda a atenção que você queria que ela desse para falar, defender algum ponto de vista. Então isso me incomodava. E aí eu pensava, bom, se eu não consigo expressar o que eu quero falar por causa do meu sotaque, tá tudo bem eu mudar o meu sotaque. Eu só quero ser ouvida, eu quero realmente que as pessoas prestem atenção na minha ideia porque ela é maravilhosa. Então, vocês precisam entender que é muito chato quando a gente escuta isso das pessoas, que hoje a gente não pode falar nada, não pode dizer nada, que tudo é preconceito, tudo tá errado. E, gente, o que você quer para sua vida? É isso que você tem que colocar em prioridade. Onde você quer chegar? E se isso for necessário você abrir mão, tá tudo bem. É uma escolha, entende? Então, não olhe para as coisas que a gente acaba absorvendo muito, essas questões de levantar bandeira de tudo que é lado, onde a gente se coloca nesse lugar e a gente perde tempo, oportunidade, porque a gente acha que realmente meu corpo, minhas regras, as minhas roupas, as minhas regras, só que isso não leva a lugar nenhum. Se você realmente quer uma posição de destaque, se você realmente quer ter visibilidade, ter oportunidade, tem coisas que você vai precisar sim abrir mão, tem coisas que você vai precisar sim se adaptar para se encaixar naquela posição, naquele lugar, ter esse respeito, e a gente precisa entender isso. O médico não vai vestido de regata atender um paciente. Ele precisa se enquadrar nesse estereótipo, nesse arquétipo de médico, até para que ele seja respeitado, para que eu, quanto paciente, chegue lá e me sinta
tranquila, confiante, segura que é um profissional que está me atendendo e não alguém que eu não sei nem quem é. Então ele precisa transmitir esse respeito e essa credibilidade. E tá tudo bem a gente se adequar a isso. Agora, se você não quer abrir mão disso, se você não quer usar uma roupa adequada para ir trabalhar, se você não quer fazer parte disso, tá tudo bem, mas também contente-se com a situação que você vive, com o que você tem, porque tudo que a gente, lugar onde você está hoje, o que você tem hoje é realmente o que você acha que merece. Se você acha que merece muito mais, você tem condições de mudar isso. E isso está na sua comunicação, em tudo que você faz, na forma como você se veste, na forma como você se expressa, tudo você transmite na sua imagem e onde você quer chegar. Então a gente precisa ter essa consciência, esse entendimento e deixar de lado que as pessoas vão falar, mas você precisa se enquadrar nisso. Sim, precisa. Eu comentei há pouco tempo, é um absurdo um banco precisar dizer o básico para as pessoas. Dizer o básico do que elas precisam fazer. Eu falei aqui isso para vocês há pouco tempo, uma cartilha que um banco fez pedindo para que os seus funcionários tivessem o mínimo de higiene para ir trabalhar. E isso é um absurdo. Ninguém estava falando da cor do cabelo, se a pessoa tinha tatuagem ou não, não tinha nada disso. Tinha apenas uma assiduidade, que é o básico que a pessoa precisa ter. Não andar com o sapato rasgado, uma roupa furada, uma roupa amassada, o cabelo sujo, estar com uma aparência saudável. Ninguém estava pedindo para a pessoa passar numa loja e ter um banho de loja. Não era isso que estava escrito. Mas é porque hoje virou tão fácil a gente abrir a boca e justificar que a gente não... que a pessoa que não está feliz, ela age dessa forma. A resposta dela é pronta para o que a gente mais escuta na sociedade hoje. Meu corpo, as minhas regras. Eu me visto do jeito que eu quiser. E quando você tem uma resposta pronta como essa, é porque realmente você não está feliz naquela situação. Porque se você tivesse, você entenderia que não faz o menor sentido isso que você está falando. Se você trabalha num banco, o mínimo que você precisa fazer é se adequar à forma como você vai atender esses clientes. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas é mais para dizer para vocês que quem está aqui é quem acredita nisso, quem acredita que realmente é isso que faz sentido, é isso que vai trazer visibilidade e o que vai fazer você se destacar, vai fazer você ser esse diferencial do que o outro faz. É sair da manada, é sair do mais do mesmo, é você se destacar. E a gente só se destaca quando a gente faz a diferença, quando a gente faz algo que ninguém está fazendo. E mudar a sua comunicação é essencial. Então esse foi um dos pontos que eu fiz quando eu percebi que onde eu queria chegar, eu não estava tendo essa oportunidade das pessoas entenderem o quanto a minha fala era importante, mas elas davam muito mais atenção para o meu sotaque, então eu resolvi mudar. Eu observava as pessoas que ocupavam esse cargo e essa posição em que eu queria muito chegar, então eu observava o que era positivo e o que isso era igual à maioria das pessoas, sabe? Quem tem sucesso, quem tem credibilidade, quem tem essa prosperidade, observe essas pessoas. Elas normalmente têm atitudes muito parecidas, elas se vestem muito parecidas. E aí eu observava na forma de se vestir essas pessoas e também na comunicação. Eu observava muito e eu achava aquilo tão engraçado, no bom sentido, porque eu conseguia ver, principalmente tinha um diretor na empresa que eu achava fantástico a forma como ele se preservava na comunicação. E eu cheia de energia, que a minha vontade era sempre responder rapidamente, eu já tinha as minhas ideias prontas. E aí quando eu comecei a perceber que a pessoa, quando ela está muito em silêncio, ela ganha muito mais. Quando eu entendi que a fala, na forma de se comunicar, era muito mais calma,
palavra por palavra, eu comecei a entender que esse era o lugar ocupado por pessoas que ocupavam aquele cargo que eu queria. Então eu precisava adaptar e muito na minha comunicação. E aí eu fui buscar ajuda e fiz alguns cursos e algumas técnicas que eu acabei usando primeiro na observação, porque eu não tinha dinheiro suficiente na época para fazer cursos caros que depois eu consegui fazer. Investi e invisto até hoje nisso, mas foi muito na observação, foi muito observando o outro e entendendo o quanto as pessoas que tinham sucesso e prosperidade faziam, e eram muito frequente aquilo que elas faziam. Mas aí eu trouxe algumas técnicas aqui e vou dar essa dica para vocês. Quem quiser anotar, anota, porque ela vai fazer a diferença. Mandem aqui as mensagens se você já pratica isso, que eu vou trazer todas as técnicas aqui para vocês. E isso vai ter aula lá no meu curso. Em breve eu vou abrir uma outra turma para vocês. Então, não tem nada a ver essa live aqui, é mais para dizer que quem tem o meu curso vai ter esse módulo maravilhoso. E quem comprar depois, quando eu abrir essa nova turma, vai conseguir ter isso como aula. Mas uma das técnicas, tá? São 9 técnicas que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira delas é aprenda a diminuir a velocidade da sua fala e controlar as pausas. Gente, isso faz tanta diferença que vocês não fazem ideia. E talvez a maioria de vocês que me segue aqui, uma das coisas que vocês devem valorizar muito e admirar muito em mim, eu tenho quase certeza que é a minha comunicação. Porque eu recebo muitas mensagens falando sobre isso. E essa é uma técnica que eu uso. A forma como eu falo, eu acho que vocês já observaram, é de uma forma muito mais calma, é muito mais tranquila e usando pausas. Podem observar que quando eu quero formular uma palavra, eu paro um pouco, reflito sobre o que eu vou falar e aí eu uso palavras adequadas para dizer o que eu quero falar. Então é muito importante isso, é uma técnica mesmo que aos poucos você vai entendendo. Então só pratique isso, faça isso em casa. Eu já dei essa dica aqui para vocês de usar o celular, falar aquilo que você mais gosta na sua vida de falar, qualquer assunto que você gosta, grava isso no seu celular, você falando, depois observa, cuida a forma como você fala, como você fala isso. Faça algo que tenha sentido na sua comunicação, mas pausadamente. Faça esse teste que você vai ver que faz toda a diferença. Isso demonstra, toda vez que você usa essa calma na fala, essas pausas na sua comunicação, isso demonstra um domínio sobre você e uma confiança para a pessoa com quem você está conversando, você transmite isso, que você domina o ambiente, você domina aquilo que você fala e você tem confiança. Então isso para os negócios, para o trabalho, para as nossas relações é maravilhoso, porque a gente demonstra uma confiança incrível. A segunda técnica é fale menos do que o necessário. E essa, gente, é outra assim, ó, valiosa. Não tente impressionar as pessoas falando demais, falando algo que não tem nada a ver com a situação em que você está inserida. Não tenta ser agradável demais, muito pelo contrário. Quanto mais você falar, tenha isso em mente, quanto mais você falar, mais chance você tem de se perder no assunto em que está acontecendo naquele momento e maior ainda é a chance de você falar uma bobagem, de você falar mais do que devia. Então, simplesmente fale o necessário. Tenha essa consciência, assim, fale o menos possível e necessário. Isso você acaba tendo um domínio também, um controle muito maior e consciência daquilo que você está falando. Não fuja do assunto. A pessoa que é expansiva demais, quer ser simpática demais, ela se perde e fala bobagens, inclusive desnecessárias. Então, calma, volta para esse lugar, fala pausadamente, tranquila e fala menos possível. Pode observar que às vezes
Talvez você já tenha passado por isso. Sabe aquela pessoa ansiosa que chega para conversar com você e ela quer contar uma história, ela quer pedir um conselho e aí ela fala, ela não deixa você falar. Você fica só observando, ela fala demais e no final ela agradece você, que você clareou as ideias dela e você não trocou uma palavra com essa pessoa. Mas a maioria das pessoas são assim, elas são tão ansiosas nisso que elas não escutam o outro. E normalmente quem sai como uma pessoa sábia, inteligente, nossa, me deu uma luz essa pessoa, é quem não falou nada. Então isso já aconteceu comigo, de conversar com uma pessoa, eu nem conversar, eu mal consegui falar e a pessoa relatou todos os problemas dela e depois, quando eu cheguei em casa, recebi uma mensagem: nossa, Michele, você me clareou as ideias. E gente, eu não falei nada. Eu simplesmente me calei e deixei a pessoa falar. Mas é isso, as pessoas têm essa sensação que você trouxe luz para ela, que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa sábia. E na verdade, você pode até ser sábia porque você se calou. Você simplesmente soube escutar e deixar o outro falar. Então, tenha essa sabedoria até para evitar de falar coisas desagradáveis. A terceira, eu também acho ela muito valiosa, é faça perguntas ao invés de afirmações. Isso é imprescindível. A gente quer muito colocar a nossa opinião, a gente quer falar que realmente você entende daquele assunto, que a pessoa está pensando completamente diferente de você. Em primeiro lugar, você não ganha nada com isso, tentando defender uma ideia que muitas vezes é uma ideia consolidada de alguma da sociedade, do que está em alta, do que as pessoas estão brigando e discutindo, e você não ganha nada com isso. Então, não entre nessa discussão, não tenta defender a sua ideia, mas sim devolva com perguntas. Sempre que eu quero discordar de alguém, alguma discussão saudável, quando eu não acredito naquilo que a pessoa está falando, a pior coisa que tem é você discordar, é você dizer que ela está errada. A forma mais inteligente de você fazer isso é devolver com perguntas. Eu também já dei essa dica aqui para vocês na caixinha, falando que é tão mais inteligente você devolver fazendo uma pergunta. Mas e se a gente pensa, e se você pensar? Sabe, eu sempre tento introduzir nesse formato, assim, contando uma história. Eu também vou chegar nesse ponto, eu anotei sobre isso. Contando alguma história ou trazendo a esse contexto. Eu acho super interessante essa ideia que você trouxe. É um olhar muito inteligente. Mas sabe o que às vezes eu fico pensando? E quem sabe se for por esse caminho? Quem sabe se a gente pensar dessa forma? Você não acha que tem uma maneira diferente da gente ter o mesmo resultado? Enfim, trazer esse contexto de uma forma tão mais inteligente, isso faz a pessoa prestar atenção naquilo que você está falando e faz realmente ela pensar que, olha, eu não tinha pensado por essa ótica. Então é a gente usar as palavras a nosso favor e sempre devolver com perguntas e não com afirmações ou então rapidamente rebater que você não concorda. Isso não é nem um pouco inteligente. O quarto ponto é você defender o seu ponto de vista com confiança, mas sem inimizades, sem achar que a pessoa com quem você está conversando é um inimigo. Isso vem um pouco do que eu comentei lá no início aqui da nossa live, que tudo que você for defender, discutir com alguém, principalmente no ambiente de trabalho, esqueça a pessoa com quem você vai discutir, porque normalmente a gente faz isso de propósito, porque a gente não gosta daquela pessoa. Você está ali sendo um profissional, você está ali sendo uma pessoa que tem boas ideias e que quer ser ouvida. Então, esqueça com quem você vai discutir, defenda a ideia. Isso sim é algo inteligente. Então, mesmo que você não goste da pessoa e ela traga uma ideia maravilhosa, esse é o momento de você demonstrar profissionalismo e concordar. Reafirmar que aquela ideia é maravilhosa, que aquela ideia é incrível. Então, assim, não crie inimigos na sua fala, na sua comunicação. Isso não é inteligente. Então, defenda sim o seu ponto de vista, mas sem criar inimizade. Ou seja, novamente, é isso que eu acabei de comentar aqui com vocês. Não é nem um pouco
educado, inteligente, elegante você dizer não concordo. Isso que você falou é errado. Nada a ver isso que você está falando. Além de estar usando palavras que são inadequadas, isso também gera uma... não é simpático, você afasta as pessoas, tudo que você for falar depois que você diz não concordo, a pessoa não vai escutar. Então, quando você traz que é legal o ponto de vista, mas você tem uma contribuição a fazer, é muito mais gentil e educado e é convidativo para que a pessoa escute melhor a sua ideia. Um outro ponto, que já é o 5 que eu estou falando aqui, é domine a sua linguagem corporal. E aí eu trouxe um dado que ele é valioso. E esse dado é direto de Harvard, ele é maravilhoso. Gente, isso é real mesmo. Olha só esse dado. De novo, eu vou ler aqui o texto, o título para vocês da técnica. Domine a sua linguagem corporal. E olha só o percentual. Em torno de 65% da comunicação humana, ela não é verbal. Ou seja, tudo o que está na sua aparência, na sua linguagem corporal, é o peso de 65%. São os gestos, a sua postura, a sua expressão facial. Isso tudo está em 65% da sua comunicação humana, da sua comunicação não verbal. Você não precisa abrir a boca. A forma como você chega, como você se posiciona, a sua postura, isso já... A pessoa faz uma leitura se você tem credibilidade ou não, se você vai ser ouvido ou não a partir disso. Por isso a importância de você ter toda essa comunicação coerente na sua imagem, na sua posição, na sua expressão facial. Não adianta você se vestir lindamente de alfaiataria, um exemplo que sempre transmite muita credibilidade, mas está com uma cara fechada, não está com o cabelo arrumado, sabe? Não tem uma expressão adequada. Quando você não tem essa expressão, as pessoas se afastam de você. Então você tenha o mínimo de uma expressão facial convidativa, simpática. Não precisa mostrar muitos dentes, mas só de dar um leve sorriso com os olhos já faz total a diferença, e tenha certeza que isso faz parte dessa linguagem que ela é corporal, facial, as expressões, isso faz total diferença. 35% ela é verbal, é a responsabilidade da comunicação verbal. E aí entra o tom de voz, o volume, as pausas, a velocidade como você fala. E aí entra todas essas dicas que eu trouxe para vocês lá no início sobre falar pausadamente, falar adequadamente e sempre dando essas pausas, que isso é muito importante. Então, novamente, não são as palavras, mas é a forma como você fala. Como você fala. Não está nas palavras. Então, entenda isso, o quanto é importante. Vocês viram? 65% está no corporal, nas expressões, nos gestos. E depois está na forma como você fala. Olha que importante isso. E aqui a gente não está falando nem de técnica. Vocês viram que nem está aqui as técnicas. A sexta, eu vou falar 9 técnicas aqui. A sexta delas é tenha sempre 2 a 3 boas histórias para contar. Gente, isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso. Isso faz parte de um network quando a gente quer fazer, quando a gente não sabe como fazer parte de algum grupo, como chegar para conversar com algumas pessoas, que às vezes essas pessoas são tão importantes para abrir portas, para conhecer o seu trabalho. E a gente consegue aproximar e gerar conexão quando a gente tem histórias. E eu não estou dizendo para você inventar. Eu tô dizendo para você ter boas histórias, porque quando a gente conta algo que aconteceu, a gente aproxima as pessoas, a gente conecta com a realidade. Certamente o que você vai falar vai aproximar alguém que vai se identificar, que vai pensar, nossa, isso aconteceu comigo também. Eu lembro de um caso assim. Então, normalmente quando você traz e envolve histórias, elas conectam.
as pessoas se identificam. Isso é verdade, isso é vida real. E essa história, ela é única, você não inventou. Então tenha sempre em mente uma boa história para você contar quando você tiver essa oportunidade, é claro, porque isso gera muita conexão. Então eu gosto muito disso, eu sempre tenho algumas boas histórias para contar com relação a isso. E talvez até eu possa contar uma rápida história aqui, falando sobre uma das oportunidades que eu tive. E uma delas foi, sem dúvida nenhuma, que eu posso garantir para vocês, tudo que você fizer, faça de bom agrado, faça de bom coração, sem esperar nada em troca. E sem pensar que tem alguém observando você. É nesses momentos, é nesse lugar que você estará, sim, sempre sendo observada. E quando você menos espera, as oportunidades batem na sua porta, porque sempre tem alguém observando a forma como você se posiciona, a forma como você lida com as pessoas, como você trata as pessoas com quem você mais convive, que é a tia do café, é quem limpa a sua mesa para esperar você chegar todos os dias. A forma como a gente trata essas pessoas, pode ter certeza que tem alguém sempre observando. E eu passei por isso lá no início da minha trajetória e eu tenho certeza que foi uma das oportunidades que me deram. Porque a forma como eu tratava essas pessoas. E aí eu escutei uma história de um diretor na época e ele me contou sobre isso. Ele falou que sempre tenta conversar com as pessoas de instabilidade aqui, vocês me avisam se falhar, tá? A minha internet. Mas essa pessoa me indicou, ela falou, olha, conversa com as pessoas com quem você mais convive. E quem você mais convive é aquela tia do café que você vai lá todos os dias, 3, 4 vezes ao dia pegar um café. Pergunta como ela está. É o suficiente para ela contar uma boa história. E quando ela conta uma boa história, a gente se conecta, a gente aprende que a vida tem muito mais sentido quando a gente valoriza as pequenas coisas. E essas pessoas têm histórias maravilhosas para contar. Então eu sempre dei muita importância para isso, eu sempre respeitei demais as histórias. Eu acho que as pessoas, todas nós, temos boas histórias para contar e a gente tem que respeitar essas histórias. E eu aprendi a fazer isso e eu tenho certeza que foi uma das oportunidades que me deram, foi porque eu era essa pessoa boa de escutar. E aí uma das outras coisas que eu fiz nessas histórias foi que eu li eu falei de um livro, li um livro não, eu queria uma indicação, eu queria muito me aproximar de uma pessoa, de um diretor, e eu não sabia como fazer isso. E eu sabia que ele era um cara super inteligente e eu queria que ele entendesse que eu era uma pessoa inteligente também, que eu tinha essa expertise de ter tinha capacidade de ter um cargo de liderança, por exemplo. Daí eu pensei, olha, eu vou trocar uma ideia e ser sincera, perguntar para ele. E essa é uma boa dica que eu dou para vocês. Quando você quiser falar com alguém, pedir, por exemplo, um aumento de salário, uma oportunidade em outro lugar, sempre pergunta para a pessoa, não peça a ela, olha só, eu tenho... normalmente isso é o que acontece. Acabei de me formar, eu fiz 2 cursos, eu falo 2 línguas, e a empresa, estou aqui há 5 anos e a empresa não me dá oportunidade. Não é assim que a gente ganha oportunidade. É muito pelo contrário. Então, quando eu entendi que eu queria uma oportunidade muito maior e que não se tratava de salário, eu pensei, bom, eu vou atrás de quem interessa, de quem tem esse poder de me dar essa possibilidade e vou ser sincera com essa pessoa, vou perguntar, olha, o que você indicaria, você que ocupa hoje um cargo de liderança, o que você me indicaria? Que curso você me indicaria fazer? Porque eu gosto muito de liderança, de gestão, eu quero me qualificar cada vez mais nesse assunto. Eu gostaria de uma dica de você. O que você faria? Qual a dica você daria para alguém que quer muito se qualificar nesse segmento? E foi isso que eu fiz. E quando eu falei isso, ele ficou surpreso.
E aí eu ganhei dele, acho que uns 40 minutos conversando com essa pessoa, porque ele achou aquilo genial. Eu estava lá pedindo, perguntando para ele, olha, qual é o caminho para chegar aí onde você chegou, onde você está? E isso é maravilhoso, porque a pessoa se sente privilegiada, ela pensa, olha, tem alguém que me admira e quer chegar nesse lugar. Então, eu estava humildemente pedindo essa dica para essa pessoa. E aí ele me falou, é lógico que cresceu bastante, porque os homens são bem vaidosos. Então ele ficou super vaidoso com esse meu comentário e me deu várias dicas de curso que ele fez, que fez toda a diferença. E no outro dia ele me presenteou com um livro. E aí eu pensei, ponto pra mim, olha só que maravilhosa. E foi assim que eu fui conquistando algumas coisas, porque eu realmente me coloquei nesse lugar de vamos fazer a humilde? Eu realmente preciso entender. Pergunta para quem já tá lá naquele lugar. E às vezes as pessoas não vão responder para você. Por isso que você tem que saber se comunicar. De que forma você vai falar isso? Então, dependendo da forma como você fala, pode ser que a pessoa entenda que você quer o lugar dela. Por isso que você tem que saber a forma como você fala, como fala. É muito importante isso. Senão, realmente, ela pode entender que você quer o lugar dela e aí que ela não vai te ajudar mesmo. Então, eu tive esse entendimento na época. Um outro que eu quero comentar com vocês, essa foi de boas histórias que eu falei, né? A 7ª técnica é faça perguntas inteligentes e escute mais. Essa também é maravilhosa. Isso faz você pensar melhor e ter domínio da situação. Essa é a dica que eu sempre dou. Na dúvida, devolva com uma pergunta. Pergunte muito mais do que comece a falar mais aquilo que você está pensando. Quando você devolve com uma pergunta, obrigatoriamente a outra pessoa também precisa pensar naquilo que você está falando e ela vai responder. E assim você ganha tempo, você está sendo inteligente e também está diminuindo cada vez mais aquele tempo que você normalmente ficaria falando e provavelmente falaria alguma bobagem, alguma besteira. Então sempre devolva com alguma pergunta. Mas sempre uma pergunta que seja convidativa para que vocês pensem juntas, para que vocês reflitam juntos sobre esse determinado assunto. Eu gosto muito de fazer isso. E tem pessoas que até brincam assim, é mania de economista. Economista nunca fala muito sobre determinados assuntos, né? A gente tem esse entendimento de que a gente sabe tudo, isso na faculdade, claro, a gente fala sobre isso. Economista acha que sabe tudo, que entende tudo, mas quando você vai perguntar, ele sempre responde, depende, veja bem, existem dois lados. E aí ele sempre devolve com uma pergunta. E isso é inteligente, é uma forma inteligente de você manter uma conversa e também comprometer o outro. Porque quando você rapidamente responde querendo mostrar que você sabe tudo, você provavelmente pode estar dando um tiro no pé e falando uma bobagem, né? Então, devolva e faça muito mais perguntas inteligentes, escute muito mais, que você vai ter essa sabedoria na hora de lidar com essa comunicação. O 8º, gente, esse, por favor, elimine os vícios de linguagem na sua fala. E todos nós temos, eu também tenho isso, e até me incomoda ficar escutando e vendo de novo os meus vídeos, porque a gente se incomoda mesmo quando a gente observa, nossa, que bobagem que eu falei, que palavra horrorosa eu usei, mas vícios de linguagem é muito feio. Isso perde credibilidade, isso demonstra que você não é uma pessoa preparada para aquele assunto, que você não tem domínio do assunto quando você usa vícios como então, veja bem. Uma outra coisa que eu tô mudando aqui no meu Instagram, me observando para não falar tanto, é quando eu inicio aqui nos stories falando com vocês, falo, gente, mas é uma forma carinhosa da gente falar. Só que isso tá tão comum, tá todo mundo falando gente, que isso tá me incomodando. Então eu tenho esse discernimento de pensar, tem que parar de falar gente, tem que parar de falar amores, parar de usar palavras
infantis. Isso não é adequado, isso é feio, isso demonstra que você não tem um vocabulário diferenciado. Então, cuidado com as palavras, com os vícios de linguagem, porque eles são bem traiçoeiros e demonstram que você não tem um preparo. Demonstra que você está assim, muito aquém daquele profissional e nível de pessoa com quem que você deseja que as pessoas enxerguem você. Então, evite isso. Comece a fazer leitura, escutar coisas interessantes, podcast, e tudo isso melhora a nossa linguagem, o nosso vocabulário, e a gente evita de usar essas palavras repetidas, palavras infantis, inadequadas, que é muito feio, realmente não tem valor nenhum. E o 9, eu adoro esse, eu já falei, para quem é minha aluna sabe, eu fiz um módulo falando sobre isso. Isso é uma coisa que eu aprendi na empresa que eu trabalhava, que tinha isso muito forte, e também os cursos de maior investimento que eu fiz falava sobre isso, que é a importância do nome. Gente, dê a devida importância ao nome das pessoas, ao seu nome. Antes de você dar a importância para o nome de alguém, dê a importância para o seu nome. Entenda qual é a forma que você gosta de se comunicar, que as pessoas te chamem. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes a gente deixa as pessoas da nossa família, a gente deixa os nossos amigos íntimos nos chamarem por apelidos que a gente nem gosta tanto. Mas aí a gente se acostumou, a gente foi deixando e tá tudo bem. E na verdade a gente não gosta, a gente gostaria que chamasse pelo nosso nome. Então aprenda a dizer o seu nome, o nome que você gostaria que as pessoas te chamassem. Quando você estiver em algum evento, algum congresso, alguma palestra, alguma situação onde as pessoas pedem para você se apresentar, fale o seu nome e o seu sobrenome. Isso não tem nada de arrogante, isso é a forma como você se posiciona, isso demonstra confiança, isso demonstra segurança e você já está dizendo como você gostaria de ser chamada. Isso é muito importante. Se você parar para observar, as pessoas que têm essa postura, que têm essa grandeza de se posicionar, de se comunicar, elas normalmente falam o seu nome e o seu sobrenome. Elas se identificam assim. Não importa qual é o seu sobrenome, você é que dá valor para ele. Então, eu aprendi isso na minha casa, na minha família. Todo mundo me chama por um apelido, que eu não vou falar aqui. Se as minhas irmãs estiverem aqui escutando, ou algumas pessoas mais antigas que não falem aqui, mas tem um apelido que eles falam e que não tem nada a ver comigo esse apelido. E isso sempre me incomodou, sem eu saber dessa técnica. E desde que eu saí de casa, eu sempre falei o meu nome e sobrenome, Michele Castro, sempre falei. E quando eu aprendi isso no meu trabalho e depois fazendo cursos maravilhosos, isso é fato com que as pessoas amam escutar o seu nome. E assim é com você. Então, primeiro ponto, entenda a forma como você quer ser chamado e começa a falar sobre isso. Quando alguém perguntar o seu nome, fale o seu nome. Fale o seu nome e sobrenome, não fale o seu apelido. A não ser que você queira ser reconhecida pelo seu apelido e tá tudo bem. É como você gostaria de ser identificada. E o segundo ponto é respeite o nome das pessoas. Não confunda o nome, não erre o nome de alguém. Isso eu aprendi, gente, ele tem um valor. Faça o teste quando você estiver no caixa de supermercado, olha o crachá de quem está atendendo e fale para a pessoa, boa noite, Luísa. Quando você falar isso, a menina do caixa às 8 horas da noite, que tá pé da vida por estar ali trabalhando já quase 8 horas, ela não tá nem olhando para você. Ela tá ali passando as compras, mas quando você fala o nome dela, ela para tudo e olha. Porque é como se você fosse íntima dela. Você respeita ela, você está falando não está falando com a atendente do caixa, você está falando com a Luísa. Então, quando você fala o nome da pessoa, ela vai parar o que ela está fazendo e ela vai prestar atenção em você. E isso é para tudo na nossa vida. Imagina você em uma reunião importante, algo que você quer falar do seu negócio, você quer falar de você quer ganhar visibilidade, atenção naquilo que você está falando, fale o nome da pessoa. Carlos, como eu estava te falando,
a pessoa ela vai parar. Nossa, não sabe meu nome. Sim, eu sei o seu nome, né? Nós nos apresentamos. Prazer, Michele. É que as pessoas não prestam atenção quando elas são apresentadas umas às outras. Então, use isso a seu favor, porque isso é incrível, você valorizar o nome das pessoas. Assim como eu gosto de que valorizem o meu nome, eu também valorizo o nome do outro. E isso, gente, é em tudo, não é só numa reunião. É com as pessoas que você acabou de conhecer numa roda de amigos. Isso é network, é você se relacionar, não importa quem é a pessoa. Nunca pense nisso, eu vou dar atenção para aquela pessoa porque ela é o fulano de tal, porque é casado com não sei quem, porque tem a tal empresa. Esqueça isso. As pessoas que se dão bem na vida são essas que valorizam qualquer pessoa, respeitam o nome das pessoas, escutam muito mais a história dos outros do que pensar em falar primeiro sobre elas. Então, valorizem o nome das pessoas. E quando eu falo em tudo, é na escrita. Tenha o mínimo de cuidado quando você receber um e-mail, devolver o e-mail falando o nome da pessoa. E às vezes a pessoa não tem o mínimo de cuidado de olhar se o nome da pessoa é escrito com 2 L's, com 2 T, com 2 Z, se tem H. As pessoas não olham. Elas não olham lá o nome do e-mail, elas escrevem do jeito que elas acham que tem que ser. Então, quando você escreve corretamente o nome da pessoa, pode ter certeza que isso prende a atenção dela. Ela para prestar atenção no conteúdo que você escreveu, na forma como você escreveu, porque isso é cuidado. Isso demonstra que você teve o mínimo de cuidado e respeito com quem você está falando. Você respeita, você está falando com a pessoa, você não está falando com qualquer pessoa, você não está falando no geral. Então, o nome da pessoa é a coisa mais importante para ela. Ao escutar e também receber um e-mail, receber um documento, na escrita, escreva sempre corretamente. E se você não sabe, pergunte para a pessoa como você gostaria de ser chamada. Isso eu aprendi lá nessa empresa que eu trabalhava, a gente respeitava muito o nome das pessoas. Era inadmissível escrever errado o nome de alguém. Se era com 2 L's, que é o meu caso, as pessoas tinham que escrever assim. E, além disso, era fundamental a gente valorizar pela fala e também valorizar como a pessoa gostaria de ser chamada. E isso a gente perguntava até na entrevista. Na entrevista de emprego, eu lembro que era de praxe já. A pessoa sentava, aí eu olhava no currículo, tinha o nome todo da pessoa. Michele, o meu nome, por exemplo, é Michele Paim de Castro. Aí, por exemplo, eu falava, bom dia, Michele Paim de Castro, né? Como que você gosta de ser chamada? E aí a pessoa fala, Michele, ou as pessoas da minha casa me chamam de Mi, gosto de ser chamada de Mi. Enfim, você tem que falar como você gosta de ser chamado. Então a gente sempre respeitou muito isso. Como você gostaria de ser chamado? Quando você encontra alguém que tem um nome difícil, não tenha nenhum problema em perguntar para a pessoa, desculpa, eu não entendi o seu nome direito. Repita o nome com a pessoa. Como você gostaria de ser chamado? Posso chamar você desse nome? Então preste atenção nisso. Isso é bonito, isso é delicado, isso é educado. Você perguntar e se preocupar de que forma a pessoa gostaria de ser chamada. Já tá chegando no final da nossa live, aliás, já chegou. Mas, gente, essa é uma dica, assim, é tão pequena, mas ela faz diferença quando você tem atenção aos cuidados. E aí eu quero ler uma mensagem aqui para vocês, antes da gente encerrar, que fala um pouquinho sobre essa importância da comunicação. E antes de ler isso, eu quero deixar realmente, assim, uma dica aqui para vocês. Vocês viram que tudo isso que eu falei são dicas tão pequenas, tão práticas, mas que são atitudes. Você não precisa fazer um curso maravilhoso, você não precisa investir dinheiro para aprender, que são apenas atitudes que, se você colocar em prática amanhã, elas já vão fazer a diferença na sua vida. As pessoas já vão começar a entender que você respeita elas. Quando você se veste para chegar na casa de alguém, você tem o cuidado de colocar uma roupa bonita, arrumar o seu cabelo, passar um mínimo de maquiagem para demonstrar que você é uma pessoa que está saudável. Quando você faz isso para ir para casa de alguém, você demonstra respeito com essa pessoa.
Quando você manda uma mensagem perguntando se está tudo bem, é um respeito que você tem com o outro. Quando você escreve o nome corretamente de alguém, você demonstra que você tem respeito pelo outro. Sabe o que acontece depois que a gente faz isso? As pessoas têm respeito com você. As pessoas, quando você convidar para ir na sua casa, elas vão pensar, nossa, eu vou me arrumar para ir na casa da Michelle. Sabe por quê? Porque quando ela vem aqui, ela vem toda arrumada. Ela vem toda perfumada, ela tem todo esse cuidado, então eu também vou fazer isso. E eu acho isso maravilhoso. Eu nunca vou esquecer que eu tinha uma relação de amizades, um ciclo de amizades muito diferente da minha vida de hoje. Eu já era essa pessoa diferente das relações dos meus amigos que não estavam preocupados com a imagem, não estavam preocupados com a forma de se vestir. Gente, tá tudo bem, é isso. E eu lembro que quando eu estava para acontecer a minha formatura, eu nunca vou esquecer isso, que essas minhas amigas, elas falavam assim, nossa, agora eu não sei que roupa que eu vou na formatura da Michelle, porque imagina, como é que a gente vai na formatura da Michelle? Porque nas outras formaturas a gente ia de qualquer jeito, mas da Michelle a gente vai, que roupa será que a gente vai, que vestido a gente vai usar, como que a gente vai? E eu achei aquilo maravilhoso, porque de fato aquele momento para mim era o mais importante na minha vida. Foi uma conquista que eu queria marcar para o resto da minha vida e eu queria que todo mundo estivesse lindamente vestido para me receber, para me aplaudir, para comemorar comigo, porque aquilo era importante para mim. E veja bem, aquilo só era importante, as pessoas só pensaram em ter esse cuidado para ir na minha formatura bem vestidas porque eu fazia isso com elas. Eu não me importava se as pessoas não estavam nem aí do jeito que elas iam vestidas, porque eu queria estar bem vestida. Para mim, aquele momento era especial. Então, eu sempre tratei as pessoas assim e eu sabia que o retorno viria. As pessoas também iriam me tratar. Então, pense sempre isso. A forma como você age com o outro, como você fala, como você se veste, é exatamente a mesma maneira que você vai ter esse retorno. É exatamente assim que as pessoas vão tratar você. Então, se você quer ganhar muito mais, se você quer ser valorizada financeiramente na sua empresa, no seu trabalho, tenha certeza que você está tendo aquilo que você acha que tem valor. E quando você se prepara de uma forma em que você acha que vale muito mais, as pessoas realmente passam a identificar que você vale muito mais. Porque você tem outra postura, você tem outra linguagem, você se veste de uma forma diferente, você é uma pessoa diferenciada. As pessoas tratam conforme você se apresenta. Então, se você quer ser esse profissional diferenciado, se destaque como tal. Senão você não vai ser valorizado e as pessoas vão na sua casa de chinelo, de bermuda, se você for assim na casa delas. E tá tudo bem, se isso não tem nenhum problema pra você. Então, tenha muito esse cuidado. A forma como você se apresenta, como você se mostra, é como você vai receber na sua vida em tudo. É o tipo de relação que você vai atrair, é o tipo de pessoa que você vai atrair e o salário também. Então, se você não tá nem aí pra roupa que você vai trabalhar, a pessoa também não vai estar nem aí pro quanto ela vai te pagar, porque você não tá preocupada com isso. Então, tenha esse entendimento, isso é valioso. E eu vou ler aqui uma mensagem pra vocês, deixa eu ver rapidamente, essa live foi muito interessante e válida. Amei! Ai, gente, vocês são maravilhosas. Aprendi muito hoje com vocês, suas orientações. Obrigada, gente, fico super feliz. Cada vez mais eu vou fazer um conteúdo sobre isso lá no meu canal no YouTube. Toda quinta-feira vai ter informações assim, com mais conteúdo intelectual. Você é maravilhosa, elegantíssima, é um exemplo de mulher. Vocês são maravilhosas, gente. Obrigada mesmo. E aí eu vou ler então essa mensagem para encerrarmos. Eu não queria também me despedir, mas eu vou ler aqui, prestem bastante atenção. Você dificilmente terá sucesso profissional ou nas suas relações se tiver uma reação emocional a tudo que é dito a você. O verdadeiro poder está em analisar a situação e se posicionar com racionalidade. Se palavras podem te controlar, qualquer um pode te controlar. E isso é muito verdade. Se qualquer palavra que alguém te fala, você rapidamente responde, você responde com agressividade, com ódio, você quer mostrar que não concorda,
Você simplesmente entrega de bandeja para o outro controlar você, porque você não tem esse controle emocional. Então seja racional, seja inteligente e tenha coerência na sua comunicação. E nunca esqueça disso, tudo, absolutamente tudo comunica. A forma como você se veste, como você se arruma, como você fala, sua postura, sua comunicação. E a gente tem aquilo que a gente acha que merece ter. E se você acha que merece muito mais, comece a repensar sobre a forma como você se posiciona. Porque você atrai exatamente aquilo que você transmite. Então, tenha pessoas maravilhosas. Sabe o que eu quero fazer ainda? Vocês sabem que eu quero encerrar, mas eu não consigo. Só para deixar um parêntese, eu tenho a minha vida particular, a minha vida pessoal, muito reservada. Provavelmente vocês já perceberam isso. E eu não falo muito sobre isso porque é a forma como eu me sinto mesmo. Eu me sinto melhor em não dividir muito a minha vida pessoal. Mas eu sei que quem me acompanha tem curiosidade, gostaria de saber, afinal de contas, são pessoas. E eu tenho passado por algumas situações poucas, mas são valiosas sobre pessoas. Eu estou solteira e então eu estou vivendo um momento em que eu estou me permitindo conhecer algumas pessoas. E eu vou dizer para vocês, a vontade que eu tenho é de fazer um podcast só para falar sobre relacionamento. Porque eu ia ajudar tanto vocês sobre isso que vocês não fazem ideia. Às vezes eu quero dividir, eu penso, gente, mas isso é tão pessoal, isso é tão particular, mas as minhas seguidoras iam amar que eu dividisse isso. Então, eu até tô pensando em falar sobre isso, mas em algum grupo, eu realmente não me sinto confortável de dividir isso aqui publicamente com vocês, mas é tão... as pessoas, elas são surpreendentes. O quanto eu tô aprendendo com isso, vocês não fazem ideia. Mas eu quero dividir com vocês porque tá aí boas histórias para contar para vocês e que eu tenho certeza que vou ajudar muita gente. Mas tá sendo maravilhoso, viu? Tá sendo maravilhoso para eu também me conhecer e entender até onde vai o meu limite. Mas eu quero dividir isso ainda com vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. De verdade, eu amei e já quero fazer um compromisso aqui com vocês. Uma próxima live na próxima terça-feira. Vocês querem? Eu vou deixar salvo aqui essa live e vocês já comentem lá, já mandam a mensagem. Quero sim a live na próxima terça-feira. Que tal? Vamos continuar esse assunto? Gente... beijo, amei vocês participando, vocês são incríveis, maravilhosas e essa é a parte que eu mais amo e me dá brilho no olho, é falar, me comunicar e fazer a diferença na vida de vocês. E tenha certeza que eu vou cada vez mais estudar e trabalhar para trazer muito conteúdo incrível aqui, tá bom? Beijo, vocês são incríveis.